Boa noite! É mais um prazer estar aqui com vocês essa noite. E o tema de hoje é prevenindo acidentes com bebê. Eu vou contar uma história muito triste. Uma história que me marcou muito e que eu nunca esqueci. Quando eu ainda era residente não, interna, foi na época do internato ainda na faculdade, lá no Tocantins, eu estava dando plantão no que a gente chamava de sala vermelha do Hospital Regional de Araguaína, que era onde eram atendidos a maioria dos casos graves que chegavam de acidentes e traumas, tudo. E chegou uma ambulância com uma mãe e seu bebê. Eles tinham sofrido um acidente, bateram de frente com outro automóvel. A mãe estava na direção e o pai estava atrás com o bebê no colo. E na hora que sofreu o acidente, pegou bem a mãe e depois a criança. O bebê, o pai abraçou, então ele foi praticamente prensado no banco da frente pelo pai e o banco. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma criança morrendo. Isso me deixou transtornada. Fizemos todas as tentativas de reanimação, foi toda a equipe do hospital para tentar salvar aquela criança. Era um bebê de pouco menos de 6 meses de idade. E, inclusive, foi a primeira e única vez até então que eu vi, né? Eles abriram o tórax da criança para tentar fazer a massagem cardíaca mesmo aberta. De tanto que foi chocante isso. Foi um caso que depois até ficou bem famoso lá na cidade, porque descobriu-se no velório da mãe da criança, a mãe também chegou a falecer, que o pai era procurado pela polícia e foi preso no velório dos dois. Então, assim, me marcou muito essa situação. E por que eu tô contando ela pra vocês hoje? Porque a maioria das mortes envolvendo crianças em acidentes automobilísticos, elas acontecem por causa da falta de segurança dentro do veículo. As crianças, elas são as primeiras a serem arremessadas ou lançadas na hora que um veículo bate. Pela disposição, pelo corpo, né? Por elas não estarem presas, não terem como se segurar. Então, assim, eu gostaria que vocês refletissem muito sobre isso. Na próxima vez que vocês tirarem seu filho da cadeirinha porque ele tá chorando. Eu deixei um material aqui, eu quero mostrar pra vocês, pra gente dar entrada aí, que é um quadro que eu peguei de uma ONG que chama Criança Segura, onde ele mostra, ó, o número de mortes em crianças de 0 a 14 anos. Como vocês podem ver, os acidentes de trânsito, eles estão em primeiro lugar, levando a 1.895 mortes, seguidas pelos afogamentos, sufocação, queimaduras, outros tipos de acidentes, quedas, intoxicação e armas de fogo, gerando um total aí de 4.781 mortes. Chocante, né? Cruel. E é mais cruel ainda quando a gente pensa que essas mortes poderiam estar sendo evitadas. Então, quando a gente fala de como você pode proteger o seu bebê, para quem não assistiu, assistam a live da segurança em casa, né? Essa live a gente vai falar mais de como a gente pode proteger nossos filhos fora de casa ou naqueles ambientes que envolvam mais áreas externas. Então, quando você pensar em sair do seu bebê na maternidade, já esteja com o bebê conforto acoplado ao dispositivo que prende ele no carro. Porque a gente sempre fala, é rapidinho, é logo ali, eu vou devagar. Mas o problema não é a gente. A gente tem que pensar que tem outros fatores e situações que independem de nós como motoristas ou acompanhantes naquele carro, naquele veículo, que estão fora do nosso controle. É um animal que pode atravessar a pista, é outro carro que pode vir, é algum alcoolizado que pode bater, que está dirigindo imprudentemente, avançar um sinal. Então, o logo ali, ele pode custar a sua vida e a do seu filho. Gente,
Eu vou depois dar a dica para vocês nos comentários de um manual de normas de seguranças veiculares que eu achei também, que eu achei muito legal. Ele aborda vários dispositivos e várias coisas, como instalar e tudo. Mas de maneira geral, até que a criança atinja 13 quilos, aí lá por volta de 1 ano, ela deve ser colocada no bebê conforto, acoplada ao dispositivo de segurança, sempre com o cinto de segurança do bebê conforto e virado de costas para o carro. Porque até essa idade, eles não têm um bom controle cervical e da coluna, para que quando se acontecer de uma freagem brusca ou um acidente, essa criança não esteja sendo lançada, tá? Então, depois dessa idade, elas têm que manter-se na cadeirinha de segurança, sempre com o cinto de 3 pontas, né, que a gente fala, e sempre fixo ao carro. Tem uma grande variedade de dispositivos que tem o chamado Isofix, que ele tem a trava própria, ou outros que você tem que acoplar o cinto de segurança. Então, prestem bastante atenção nessas questões para que você não esteja aí dando uma falsa sensação de segurança ou tendo uma falsa sensação de segurança e, na verdade, né, na hora que, infelizmente, a gente está propenso a que aconteçam certas situações, isso vem a acontecer. Eu fiquei muito tocada com esse acidente, fiquei muito sentida com isso e eu acho assim, isso já tem uns 10 anos, 9 anos e eu lembro da cena como se fosse hoje. E eu imagino a dor de um pai de se sentir responsável por isso. Tem até uma família que criou uma campanha, não tô lembrando bem o nome, mas que há algum tempo atrás eu vi justamente isso, não é logo ali, né? Eles perderam a filha no acidente de trânsito por causa da falta de cadeirinha e eles usaram essa dor deles como conscientização para outras famílias. Então, assim, o ideal é que na medida do possível sempre vá alguém atrás para consolar o bebê, caso ele esteja chorando ou que ele esteja se agitando. A gente tem aí o uso dos espelhos, né, para que você mesmo com o bebê de costas, você possa estar vendo o rosto dele. São materiais que a gente acha nessas lojas de criança, de dispositivos e também em lojas de utilitários. Eu até salvei uma outra questão aqui, para mostrar para vocês, ó, esse print. Eu fui numa loja para comprar um chuveiro esses dias e aí tinha essa seção só de proteção infantil. Então estejam bem atentos a essas questões para que a gente não esteja aí deixando nossos filhos à mercê. Oi, Simone! Dá um oi aí, dá um oi pra galera. Gente, muita gente vendo hoje conosco, o José Geraldo, o Osmir, meu pai, Deusdete, tudo bem, doutor? Um prazer estar aqui com vocês. Thaís, Orlando, Cira, Inete, Glória, é um prazer ter a presença de vocês aqui hoje, fico muito feliz. E, de uma maneira geral, gente, sempre se atentar às normas de segurança para as crianças de cada idade, né? Mesmo que depois elas saiam da cadeirinha, elas não tenham mais até aí os 25 quilos, né? Depois dos 25 quilos elas já podem ir para aquele banquinho, porque permite que a criança ela tenha uma altura adequada para que ela se acople ao próprio cinto de segurança do carro. Gente, e eu sei o quanto é difícil manter uma criança no cinto de segurança. Maitê hoje tem 9 anos e até hoje, quando eu vou buscá-la em algum lugar ou a gente vai sair, eu tenho que olhar para trás e falar, né? Eu brinco com ela. As duas normas, senta e cinto. Porque eles enrolam. E eles criam mecanismos. Criança, eu sei o quanto é difícil manter uma criança parada, ainda mais em grandes cidades que às vezes os deslocamentos vão aí 30, 40, 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Mas a gente tem que ser firme nessa questão, porque como eu falei, não depende de nós, né? E outra coisa que é muito comum quando a gente se fala de segurança em áreas externas, e é uma coisa que eu também sei que é difícil e a gente peca muito, é a questão dos objetos de proteção, né? Das cotoveleiras, joelheiras e capacetes, principalmente quando as crianças vão andar aí de patins, bicicletas. A gente sempre fala, mas um tombo todo mundo leva na vida. Gente, ralado, se cair,
vai ter de qualquer jeito. O que a gente está falando vai muito além. A gente não tem controle sobre o tipo de queda que nossos filhos podem levar. Logo, pouco antes aqui da live, tava uma gritaria aqui no condomínio. Eu saí correndo lá na porta para ver o que tinha acontecido, porque algumas crianças que estavam brincando naqueles carrinhos, né, que tem a direçãozinha assim, baixinhos, passaram pelo quebra-mola e uma caiu por cima da outra. A gente sempre fala assim, mas foi, graças a Deus, só ralou o rosto, mas estavam todas sem os equipamentos de proteção. Então aí, imagina se bate no meio-fio. Eu sei de uma história, não tenho a fonte aqui para colocar para vocês, de uma criança que caiu de bicicleta, bateu a cabeça no meio-fio e ficou paraplégica, né? Que foi até botei na chamada do vídeo. Então, assim, as crianças, elas estão muito vulneráveis, como eu disse, a questões de afogamentos, de traumas, de quedas, de se perderem. Quando a gente fala de segurança, a gente não está falando só de segurança em morte. A gente tem que se atentar também para não deixar nossas crianças volúveis a situações aí que possam estar colocando a segurança delas em risco. Teve um vídeo atualmente que tinha viralizado, que era aquele vídeo da escada, né, rolante, que o bebezinho, ele foi na escada rolante, ficou preso, um outro que ele se jogou praticamente lá de cima, pelo vão da escada. Então, assim, eu sei que às vezes quando a gente está no ambiente público, a nossa atenção se volta para outras situações. Né? A gente às vezes está olhando uma loja, está olhando uma questão, está olhando alguma coisa e se perde momentaneamente da criança. Mas é importante que essa criança esteja sempre de mãos dadas com a gente. Logo que lançaram umas mochilinhas que você bota na criança e a mãe fica com a cordinha como se fosse uma coleira, muita gente fala, agora os meninos estão virando animais, tem que andar de coleira. E eu fiquei meio assim, né? Porque eu falei assim, gente, eu super entendo. Ainda mais quando a gente vai para esses ambientes muito cheios ou lotados de distrações, como em parques, essas situações, tá ali um meio de você não perder essa criança, né? Dela não se soltar da sua mão e ir. Porque às vezes a gente precisa pegar a mão para alguma coisa. Eu mesma já me perdi uma vez no shopping e eu lembro até como se fosse hoje, que minha mãe tava com uma bolsa amarela, meio mostarda, e eu fui direto procurando bolsa amarela, grudei em uma, na hora que eu olhei pra cima não era minha mãe, quase que eu falei assim, não é mamãe, né, igual o baby lá. E eu fiquei horrorizada, mas aí eu me lembrei, e é uma dica que eu vou dar pra vocês aqui. Eu fui direto lá naquele serviço de atendimento ao consumidor do shopping e pedi pra anunciarem pelo microfone. Então, dicas em locais públicos. Ao chegar no local, identifique as possíveis questões de segurança. Veja lá o que pode ser um perigo para o seu filho e já fale com ele desde pequenininho, né? Mostre, aquele local, eu falo que o não atiça muita atenção da criança, né? Aquele local é só para quando for maior, aquele local só pode ir com o papai, só pode ir com a mamãe, me chame. E ensine sempre a seus filhos que policiais podem ser procurados nessas situações, que os seguranças podem ser procurados nessas situações, para que eles saibam a quem recorrer, né? Outra dica, sabe aquelas pulseirinhas que eles dão muito em festas e tudo, que coloca? Ela já tem delas à venda para você colocar na criança, com o nome do responsável, o nome da criança e o número de telefone e o endereço. Então, sempre que vocês forem para locais muito movimentados, eu sei que a nossa intenção é nunca precisar usá-la, mas sempre que a gente tem que ter o plano B em mente. Então, coloquem aquelas pulseirinhas nos seus filhos, porque se acontecer, eles sabem que fica mais fácil a identificação e o contato. Lembrando sempre de atualizar o número de telefone, viu, pessoal? A minha irmã tá aqui falando que se lembra dessa história, né, Thaís? Foi até uma piada lá em casa falar, a Natália tinha que dar um jeito de aparecer. Mas não é, gente. Eu falei, fui bem treinada. Então, voltando às dicas, né? Identifiquem os
possíveis sinais de alarme, os possíveis déficits de segurança, mostrem à criança quem ela pode recorrer e a pulseirinha de localização, né, de identificação com nome, endereço, telefone e tal. Outra dica também é vocês, a partir do momento que a criança tiver essa capacidade, é ela saber decorado endereço, telefone e pontos de referência em casa. Sempre tem uma foto do dia. Eu falo assim, a gente não tem mania de ficar tirando selfies? Então pronto, quando for sair com a criança para locais muito movimentados, tirem uma foto dela antes de chegar no local. Exatamente com a roupa que ela tá vestindo, com a idade, uma foto atualizada, né? Porque fica muito mais fácil da gente poder mostrar essa foto e das pessoas poderem identificar essa criança. Eu não consegui checar se era verdade, mas disseram que na praia, quando uma criança, no Rio de Janeiro, quando uma criança se perdia, as pessoas batiam palmas até chegar a criança, né? Pra ir. Então, assim, falem, gritem, ensinem a criança a gritar. E aquelas velhas dicas, não falar com estranhos, não ir embora pra qualquer lugar. Eu falo com a Maitê, Maitê, às vezes uma vez ela precisou ir no banheiro do shopping, era perto. Eu falei, minha filha, lembra da nossa regra de segurança? Se alguém te pegar, grita e finge desmaio. Uma vez eu tinha lido que era muito mais fácil alguém decidir não te levar se você estivesse passando mal. Então, em vez de debater, a gente finge desmaio, né? Finge que tá passando mal. Eu brinco muito com essas questões com a Maitê, mas ela sabe, decorado, número de telefone, endereço. Deixa eu dar um oi aqui, ó. O José Geraldo Rigotti, ele tá falando, no meu carro, para qualquer passageiro, sempre há uma regra. Ou usa o cinto, ou sinto muito. Eu até falo que pro motorista e pro passageiro tem sido mais fácil usar o cinto de segurança por causa daqueles alarmes do carro, né? Eles vencem a gente pelo cansaço. É mais fácil a gente se lembrar. Então, a gente sempre usa porque quer que aquele alarme pare de ativar. Mas é muito importante. A Gislaine tá aqui falando que chegou. O Anderson, tudo bem, Anderson? A Gislaine das Chagas tá falando, a Cleice, tudo bom? Ó, gente, então, sempre, por exemplo, praias, piscinas, ensinar a criança a achar o salva-vidas. E sempre ensinar ela isso. Se caso ela precise pedir informação, ela procurar um balcão de informações ou alguém, né, que esteja de uniforme. Não sair falando com qualquer um, porque senão ela fica aí mais propensa a ser levada por estranhos. Então, cuidado de fazer a criança usar objetos muito chamativos, né? Bolsas, celulares, relógios, carteiras, porque torna ela uma presa ainda mais fácil de se levar. O José tá falando aqui, alguma sugestão para evitar casos dramáticos de bebês esquecidos em carros em estacionamentos? Muito boa pergunta. Geralmente, quando acontecem esses esquecimentos, eles acontecem porque foge da rotina. Por exemplo, geralmente é o pai que leva para a creche ou a mãe que leva para a creche e no dia o outro cuidador teve que levar. Então acontece muito da gente entrar no automático e fazer o nosso trajeto usual. Eu sempre falo, uma dica para isso é você colocar o alarme no celular mesmo, né, para cada 10 minutos, aquele tempo programado, assim que você pega a criança. E em alguns dispositivos também de localização, daqueles que a gente coloca o endereço, eles já têm a opção de você colocar lá se você está acompanhado por criança. Então, quando você chegar no trajeto, ele vai te lembrar, na medida, ou se você se desviar daquele trajeto. E a gente tem sempre que se atentar. Então, assim, criar aquela rotina de antes de sair do carro, assim como a gente vê se o carro está trancado, olhar para dentro de novo para ver se a gente não está esquecendo não só uma janela aberta, mas também nosso baby lá dentro, né? É dramática a situação, assim como são dramáticas as situações, por exemplo, de encontrar as crianças afogadas em piscinas. Eu tenho uma história de uma colega, uma amiga minha, que o filho dela se afogou na piscina de casa.
Então, assim, gente, piscinas sempre com grades de no mínimo 1,5 m para que a criança não possa se apoiar, sem ter aquelas divisórias no meio para que ela não suba e passe, e com lona de proteção, daquele material firme, né, que seja velado, para que você possa blindar aquilo lá. A questão de afogamentos e essas coisas é muito importante sempre que você estiver num lugar público com as crianças. A gente sempre fala assim, quando tem muita gente olhando, não tem ninguém tomando conta. Então, sempre definam quem vai estar responsável pelas crianças na piscina, na praia ou no rio. Por exemplo, é muito comum lá no Tocantins, né, aquela questão de acampar no rio. E as pessoas começam, churrasco, bebê, fica as crianças lá na beirinha, todo mundo de olho, mas quem que tá realmente cuidando? Quem que tá olhando para aquela pessoa? Quem que tá contando quantas crianças tem? Então é assim, definam, igual a gente não define o motorista da rodada, definam o olheiro da vez. Ó, vou ali pegar não sei o que, você, não dê nome, fica vocês fiquem não. Designem a responsabilidade para uma pessoa. Você vai ficar responsável por olhar fulano, fulano e fulano. Você, fulano, fulano e fulano. Fica mais fácil quando a gente segmenta. Quando a gente tem muitas crianças sobre o cuidado de um, acaba escapando. Então a gente nunca sabe. E uma coisa que a gente tem que ter muita atenção com criança em piscina é porque pela própria dinâmica corporal delas, pela constituição corporal, é muito mais fácil que elas se afoguem. Primeiro, aquelas boias de braço são um pecado. Porque, além de manter preso o braço, que é uma das únicas coisas, não impede que a criança tombe para frente. E se vocês olharem proporcionalmente, as crianças são cabeçudonas em relação a nós adultos. Então, qual que é a primeira coisa que vai? A cabeça. E fica. Porque às vezes eles não têm um bom controle. E no desespero, com os bracinhos presos, eles não conseguem voltar à postura. Então, sempre colete salva-vidas preso ou aquelas boias que tenham aquele colete na frente para impedir que essa criança tombe, que fique lá, tá? Aquelas boinhas de círculo que bota a perninha dentro, só se você tiver do lado, na hora, é coisa para você estar brincando com a criança. Nunca ela sozinha com aquelas boias na piscina, tá? Porque é igual eu falei, a primeira coisa que vai, a cabeça. Fica presa as perninhas pra cima. Então a gente cria uma situação, por exemplo, tá aqui a boia. Virou, a criança vai ficar praticamente presa lá, né? E geralmente as coxas da criança, que são gordinhas, ficam presas mesmo naqueles locais. Então é muito difícil da gente estar controlando. Gente, eu gostaria que vocês comentassem situações que vocês já ouviram ou sabem, e deixassem aí nos comentários algumas dicas de segurança para que a gente possa estar participando e ajudando aí também, tá? Antes disso, eu queria mostrar uma outra reportagem, foge só um pouquinho do tema, né, de segurança em área externa que a gente está falando hoje, mas eu acho que ficou muito claro para a gente ilustrar, por mais que seja triste também, essa questão da gente não confiar que as crianças elas não vão se expor a situações de risco. Foi uma notícia dessa semana que aconteceu, um bebê de 1 ano e 2 meses morreu nessa terça-feira, dia 3 agora, depois que ele caiu dentro de uma banheira e se afogou na casa onde vivia, no bairro dos Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. Ele estava sendo cuidado por uma mulher de 46 anos que trabalhava como babá no local desde que o garoto tinha apenas 5 dias de vida. Ou seja, era alguém que realmente já tinha um laço afetivo com aquela criança, era alguém que a gente supõe que se importava com ela, né? E que cuidava bem da criança. Não foi alguém que chegou agora, que não conhecia a dinâmica da casa. E, deixa eu colocar aqui os 2 quadros para vocês. A PM informou que a babá relatou ter deixado o menino na sala da residência enquanto foi preparar comida para ele na cozinha. Quando voltou ao cômodo, no entanto, não viu mais a criança e começou a procurar por ela. Gente, vocês conseguem imaginar o desespero dessa mulher? Primeiro porque criança é aquela coisa, a gente sempre fala, quando tá calada é porque tá aprontando, né? Aprontando de um jeito que a gente tem o costume de falar. Então, a babá disse
que o menino estava com metade, que se deparou com o garoto dentro de um bojo, que eu imagino que seja aqueles baldes que a gente usa para dar banho na criança, que era uma espécie de banheiro que continha água pela metade. E ela viu que o menino estava com metade do corpo para fora da estrutura, mas que ele tinha a cabeça submersa. Ele estava inconsciente já, ela tentou reanimá-lo e não teve sucesso. Pediu ajuda ao vizinho, que também tentou salvar o garoto enquanto acionava o socorro médico e a polícia. Os policiais que atenderam a ocorrência, gente, quando eles chegaram lá, eles fizeram as manobras de reanimação, mas o bebê não reagiu. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas o óbito da criança foi constatado na hora. E ela disse aí, ainda no final, que o banheiro do cômodo estava com a porta fechada. E mesmo assim a criança foi até lá. Então, assim, se isso acontece dentro de casa, imagina o quanto a gente não tem que ficar atento às situações que podem acontecer fora. Então, situações que a gente sempre tem que exigir mais atenção. Carro, lugares públicos como parques, shoppings, parques de diversões, né? Shows, centros de diversões, porque é um aglomerado de pessoas e já é uma situação onde a gente tem que prestar atenção em muitas outras situações e a criança, ela vai estar estressada e vai estar curiosa com tudo que está acontecendo. Eles não têm aquela maldade de falar assim, ai, eu vou avisar minha mãe que eu vou ali rapidinho olhar aquela coisa brilhosa, linda que eu quero pegar. Não, eles simplesmente vão. É como alguém vendo a luz, vendo o pote de ouro no fim do arco-íris. Eles querem ir, né? Eles não têm essa capacidade. E o Rigotti está até comentando aqui que é muito perigosa a fase na qual a criança tem certeza de que sabe nadar e os pais relaxam. Muito perigosa, até porque a gente não controla as outras crianças também que estão com elas. E a gente tem que lembrar que quando alguém está se afogando ou brincando em uma situação, a primeira coisa que faz é puxar a outra pessoa. Então, por mais que a nossa criança saiba nadar, se acontece qualquer situação entre os coleguinhas que estão com elas lá ou entre alguém e ela chega perto, ela vai ser puxada junto. Então, tem que ter adulto por perto. Não adianta, tá, gente? Criança sempre tem que ser monitorizada. Em todas as brincadeiras, ou pelo menos a um braço de distância, né? Se você não tá dentro, que você esteja a um braço de distância. Então, assim, são muito tristes essas situações. É perigoso a gente expor nossas crianças a essas questões. E são coisas que a gente sempre tem que estar se atentando. Eu tô olhando aqui os comentários de vocês, tô gostando muito da participação. Comentaram aqui também que o sentimento de culpa numa situação dessa deve ser muito forte. Eu nem imagino, porque a gente fala assim, a pessoa ainda vai ser processada aí por homicídio doloso, né, culposo quando você não tem intenção de matar, né, às vezes alguma outra situação. Fora a dor de perder, de você saber que aquilo podia ter sido evitado. Então, ao longo dos comentários, eu vou compartilhando mais dicas que não deu tempo de falar. Eu queria agradecer muito a presença e a participação de vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos nos esforçando para melhorar cada vez mais. E eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que foi que mais te ajudou, né, dessas situações que a gente expôs. Quais são as situações que vocês têm mais medo, em como eu posso estar te ajudando, né, dando aí dicas de segurança para resolver isso. Pedir que vocês curtam o vídeo, compartilhem, marquem quem possa se interessar e assinem nossa lista de e-mails lá na página. Vou deixar aí para vocês o endereço. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo e até quarta. Um beijo. Obrigada.